A Nintendo, oficialmente no Brasil, significava que tinha um escritório, tinha funcionários, ações de marketing, todos os produtos em português traduzido, e tinha também esses artifícios interessantes para trazer o público perto, que era... Bem-vindos a mais um Chips Podcast. Eu sou o Rodrigo Chips e eu tô aqui com hoje a lenda, a pessoa que está no mercado de jogos, na parte de jornalismo desde o início dos tempos. Pablo Miyazawa, muito obrigado pela presença, por se digitalizar aqui nesse programa. Não, eu vim de táxi mesmo, cara. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Conheço o Chips, estou muito orgulhoso do seu trabalho. Que legal que você está fazendo isso. É importante documentar a história e é uma honra estar aqui diante de um cara tão bem vestido, né? Se eu soubesse, eu teria vindo com o meu terno. Não, quer dizer, eu sabia, né? Mas eu falei, não dá pra contrastar. Eu tenho que estar diferente. Tem que estar de Pablo. Eu acho que é importante. Vou tentar, acho que o Pablo tem que ser Pablo. E acho que é sobre isso também, esse processo. Cada um ser quem é, Sim. né? E falando em quem é, eu queria muito saber quem é o Pablo Miyazawa. Afinal de contas, todo mundo conhece o jornalista. Já é uma pessoa, um nome que chega antes nas rodas de conversa. Uma pessoa que já foi supra comentado nesse projeto em várias frentes, de várias formas. É mesmo, não tô sabendo disso não, cara. Pois é, depois tem que assistir todos os programas pra saber tudo que falaram de mal dele. Eita! Não, tô brincando. Mas eu tinha muita curiosidade de saber da onde vem o Pablo, se ele é paulista, da onde ele nasceu e se ele jogou videogame quando ele era jovem. Boa. E bom, eu não sei se a gente pode falar em que bairro estamos, mas de qualquer maneira eu nasci nesse bairro aqui. Sério? O hospital era aqui na região. Não, pode falar. A gente grava aqui em São Paulo, a gente grava na Moca, a princípio. Vila Prudente, né? Aliás, é um bairro que tem muitos estúdios e produtoras de podcast. É engraçado isso. É um hub, né? Deve ter a ver com a água que pode passa ser. Aqui. Eu nasci aqui há muito tempo, a década era os anos 70 ainda, né? Isso faz de mim, acho que um dos mais antigos jornalistas ainda em atividade, que não desistiu do jornalismo cultural. Eu nasci aqui em São Paulo, mas basicamente vivi a vida inteira ali na Zona Sul, né? Saúde, Vila Mariana. Não tive muitas experiências com games até um certo ponto da vida, assim, tipo, acho que eu só fui jogar realmente videogame com mais frequência a partir dos 8 anos de idade, o que era mais comum naquela época, porque não tinha tanto acesso, né? Claro. A gente não tinha como, assim... Eram duas opções que você tinha, né? O Atari ou qualquer outra coisa. Sim. E normalmente era na casa do primo que tinha mais dinheiro que você. Então o videogame ele sempre foi um sonho, mas nunca foi uma prioridade, porque eu sabia que as condições não eram possíveis, né? Então eu focava meus interesses em outras coisas quando eu era moleque. Eu gostava muito de futebol. Me conte mais sobre isso. Me conte quais eram os interesses. Eu era um aficionado por dados, né? Desde criancinha. Interessante. Aos 4 anos, acho que eu já lia, né? Meu pai trabalhava em editora, eu sempre tive muito livro em casa, e eu ganhei uma enciclopédia das Copas do Mundo. Quando eu tinha enciclopédia das Copas do Mundo. Que vinha em fascículos numa revista semanal, e daí formou a história das Copas. E antes da Copa de 82, aquela famosa em que o Brasil perdeu da Itália, eu acho que eu tava bem obcecado por saber quem tinha ganho cada Copa do Mundo, quem marcou cada gol, e eu guardei essas informações até hoje. Cara, ou seja, tu sabe até hoje quem marcou o que, aonde, como? Eu perdi algumas informações, mas eu sei quem ganhou, eu sei quanto foi a final, essas maluquices que não fazem muito sentido, né? Porque as pessoas só me associam com game, com música e tal, mas futebol foi minha primeira paixão mesmo. Seria praticamente um PVC escondido. Ainda bem que eu não me tornei isso, né? Mas acho que quando eu pensei em ser jornalista, eu pensava um pouco em jornalismo esportivo como uma opção. Não como a prioridade também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas assim, não existia jornalismo de games quando eu comecei a estudar na faculdade, né? Não formalizado, não se chamava assim. Então, definitivamente não era o meu plano ser jornalista de games, né? Sempre me perguntam isso, eu falo assim, mas não tinha? Como é que eu ia querer uma coisa que não havia? Existia, né? Existia revistas de games quando eu era moleque, só que elas não eram exatamente algo que me fazia desejar trabalhar com aquilo, né? Não era tão legal. Mas assim, voltando um pouco, videogame foi uma coisa que demorou para entrar por conta das condições, né? Nem todo mundo podia ter um Atari naquela época, eu só fui ter meu Atari muito depois
do lançamento no Brasil, que foi em 83, eu só fui ter o Atari em 88. Mas nesse meio tempo eu continuei jogando, porque a gente alugava muito videogame aqui, aqui em São Paulo, especialmente, né? Você aluga o videogame, aluga os jogos por um fim de semana e tá bom. Ah, tu alugava o hardware? Sim. Isso é uma coisa que eu não sabia, que é... São Paulo eu sempre vi alugar só a fita, né? Isso normal, porque ninguém tinha condições de comprar tudo isso, mas às vezes você não tinha nem o videogame. Então, locadoras de vídeo, de filmes, também alugavam jogos de Atari e consoles. Então, pra mim, era incrível quando minha mãe falava assim, tá bom, vamos alugar nesse fim de semana. Daí alugava o videogame, alugava uns 5, 6 jogos e por aí vai. E eu tava bem com isso, né? Tipo, só que daí um belo dia, acho que... Você vai na casa de alguém que já tem um Nintendo, você fala, eu preciso disso, e daí você começa a ter contato com isso. E aí foi um momento muito efervescente dessa indústria, que a gente não chamava de indústria, né? Que foi fomentada, não se sabe se foi primeiro as locadoras que surgiram e criaram uma cultura de necessidade de game que faz surgir revistas de games e a criança tá cercada por aquilo, ela lê na revista algo que ela não pode ter, mas ela sabe que a locadora tem, ela começa a frequentar a locadora, começa a conhecer outras pessoas. Então muita gente acabou sendo inserida nesse contexto de videogame ali na virada dos 80 pros 90, por conta desse ecossistema aí pequenininho, né? De games e revistas e locadoras e poucas propagandas na TV. Videogames clones, né? A gente sabe, né, que o Brasil tem essa cultura de videogames que não eram oficiais, mas eram permitidos aqui, fabricantes brasileiros fabricando videogames. Então, assim, como todo mundo, eu joguei um Phantom System, o meu primeiro Nintendo foi um Phantom System também, depois eu tive um Mega Drive lançado pela Tectoy. E aí, um belo dia, eu decidi que videogame era coisa de criança e vendi tudo. Sério? Desapeguei, larguei os videogames, vendi o Mega Drive. Eu sempre conto isso, né? Que eu vendi o videogame pra comprar um baixo, né? Uma guitarra. Pra ser um rockstar. Era mais interessante pra mim na hora. Eu acho que tem a ver até com uma certa decadência dos games no momento, mas talvez eu tivesse até desencantado com aquilo, mas acho que eu gostava mais de música mesmo. Né? Games era uma coisa que eu gostava, mas que eu não fazia tanta questão assim de ser associado a games, até porque naquela época, nos anos 90, tinha um estigma, né? Sim, era uma coisa de nerd ou infantil, né? Acho que nem se usava o termo nerd, mas você definitivamente percebia quem eram os moleques que jogavam videogame numa classe de 6ª série, por exemplo, e eu era um desses. E normalmente são os caras que não vão ser muito populares com as meninas, que vão ser escolhidos por último no futebol, e eu não queria ser estigmatizado com essas coisas. Eu acho que isso também me ajudou a me afastar um pouco desse mundinho nerd, assim, mas não por medo de ser nerd, porque não tinha como eu não ser nerd, né? Usava óculos e tudo mais, e ia bem na escola, mas eu achei que tocar numa banda seria mais legal naquele momento. E aí eu comecei a tocar e a música entrou na minha vida, MTV entrou na minha vida, e eu só fui jogar videogame quando eu fui trabalhar. Não, agora a gente vai ter que revisar essa parte aqui. Essa história desse mundo do Paulo Miyazawa como músico e como MTV. Conte-me mais sobre isso. Como foi zapear na TV e achar em UHF? Pois é, né? Você falou bem, a MTV não era pra todo mundo, né? Você tinha que ter uma TV que tivesse conversão UHF, né? O sinal era UHF aqui em São Paulo, era o canal 32, sei lá. Então a gente tinha uma TV que não tinha isso. E daí quando a gente teve uma TV, eu finalmente fui lá, pluguei uma antena e apareceu a MTV. A MTV surgiu no Brasil em 1990. Sim, em 1990. Eu comecei a assistir no comecinho e aí, nossa, abriu um mundo novo. Daí tem outro evento que foi importante no Brasil na época, que foi o Rock in Rio 2. Em 1991, que a gente teve o Prince, o Faith No More e coisas como New Kids on the Block, assim, mas era muita música para um moleque assistir na televisão. Eu me lembro que eu fiquei muito impactado por aquilo, né? Era música na Rede Globo, era MTV, e aí, o que aconteceu em 91? A gente lembra, se você acompanha a música, o estouro do Nirvana, né? Então, de repente, você tinha uma banda jovem e várias bandas jovens interessantes de rock rolando ao mesmo tempo, e você sendo bombardeado por isso. Rock brasileiro também, mas basicamente rock norte-americano bombando muito, né? Então eu sou um filhote dessa época aí do estouro do Nirvana, né? Junto com Guns N' Roses. Guns N' Roses na paralela, né? Sendo o mainstream, o Nirvana sendo o alternativo que vai tirar os caras do topo, né? E então, assim, não tinha como você ser um adolescente e não ser atingido
por música. Sim. Lógico, eu tô falando de 91, é o ano que lançou o Super Nintendo, né? Então, assim, você poderia ser impactado por games também, só que a gente tem que lembrar que nessa época a gente não tinha um mercado oficial da Nintendo no Brasil. E a gente não tinha um canal de TV que só falava sobre isso, né? Não tinha nada sobre videogame. Basicamente, em 1991, teve um famoso e infame episódio do Globo Repórter, né? Sobre a febre do videogame no Brasil. Olha. Tá no YouTube, procurem. É engraçadíssimo, mas é isso que a gente tinha. O videogame era visto como uma coisa exótica, né? Sim. E o rock, a música tava aí, então era muito mais fácil para um adolescente se envolver com isso. Então, eu... assim, mergulhei no universo das bandas, dos discos e tal, e videogame não tinha muito espaço. Chegou a ter banda, então. Tenho até hoje. Olha! Tem umas 10 bandas, falar a Tem umas verdade, 10 Chips. Não, pra mim é o meu futebol de quarta-feira, sabe? Eu ensaio legal. com todas as bandas, eu tenho amigos até hoje, 30 anos de amizade por conta de bandas que eu tive, que eu tenho. Qualquer motivo que eu puder pra formar uma banda com alguém. Você toca alguma coisa? A gente pode fazer uma banda nada, agora. Não toco nada. Eu só sei ouvir Né? e dizer se tá bom ou ruim. E olha lá. Música é assim, é um vício muito saudável pra mim. Eu nunca levei isso pro profissional, mas eu quis. Eu acho que teve um lado meu que desejava não ter sido jornalista, mas ter sido artista, né? Ainda não existe essa possibilidade? De Hoje a gente pode ser tudo, né? Dá Pois pra é. ser tudo ao mesmo tempo. Então, Exato. assim, enquanto eu toco com minhas bandas, eu posso continuar escrevendo. Mas quando você tem 16, 17 anos, é como se você tivesse que fazer uma escolha. Sim. E aí, chega naquele ponto, tenho banda, só que a banda não é tão boa assim e tal. É legal, mas, tipo, é uma carreira. Daí você tem que pensar, vestibular, o que você vai prestar no vestibular? Então, quando você tá com 17 anos e tem que escolher o que você supostamente vai fazer pelo resto da vida, você sabe que aquelas coisas que você se diverte até os 17 anos são hobbies. Sim, com certeza. E assim, eu e meus amigos de banda, a gente não tinha nenhuma capacidade de pensar diferente disso. A gente ia fazer vestibular e ia entrar numa faculdade. Então, assim, nunca foi pra mim um dilema. Devo fazer faculdade ou devo seguir com a carreira de artista? Não tinha carreira de artista. Era assim, é uma coisa que eu fazia, mas daí na hora de decidir o vestibular, eu tive uma dúvida na fila, na hora de entregar a ficha de inscrição da FUVEST, né, que é o nosso vestibular grande aqui. Eu falei, caramba, mas existe agronomia. Agronomia? Imagina morar no mato, que legal, né? Cuidar de vaquinhas e tal. Deixa pra lá, jornalismo. Como que acontece ser rockstar e viver no matinho? Essas dicotomias são... Não faz o menor sentido. Mas não tem nenhum motivo pra eu ter querido ser agrônomo, era mais uma vontade de sair de casa, de escapar, né, ou fugir urban, né, de você não estar no seu contexto. Como seria a minha versão se eu morasse no interior, né? E isso aí durou literalmente 5 minutos na fila. Eu escolhi jornalismo, prestei só 2 vestibulares, não entrei na pública, entrei na privada, né, estudei na PUC. Em 95, né, eu fiz o vestibular, 95 para 96, entrei na faculdade em 96, comecei a estudar jornalismo, e aí a PUC é uma faculdade, assim, super filosófica, de esquerda, né, você tem aula de teologia, então o pensamento é bem aberto e te direciona um pouco pro lado da cultura. Sim. Então, quando eu entrei, eu já sabia que provavelmente eu ia querer trabalhar num caderno de cultura de jornal, escrevendo sobre música, escrevendo sobre cinema, ou quadrinhos, ou assim, quem sabe... Se eu tiver sorte, futebol, ou quem sabe, se a vida for chata, economia, política, né? Mas, assim, definitivamente as portas estavam abertas e 96 foi o ano que começou a internet no Brasil popular, digamos assim, né? Sim. O ano que surgiu o UOL, surgiu a AOL, tinha outros portais. Então, assim, de repente, eu entro na faculdade e existe, assim, muitos... campos de trabalho meio que sumindo, né? O jornalismo impresso sumindo, mas ao mesmo tempo a internet aparecendo. Então, se eu não conseguisse um emprego numa editora Abril, por exemplo, tinha essas coisas de internet aí. Então, eu sabia que alguma coisa ia rolar, mas não rolava. Eu fiquei 2 anos sem um emprego na área. Interessante. Assim, e todos meus amigos trabalhando em rádio, em televisão, na Folha, no Estadão. E o meu emprego nessa época era muito engraçado. Eu já falei muito sobre isso, mas eu posso te contar se você quiser. É o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego com carteira assinada foi esse que eu comecei
no primeiro ano da faculdade. Antes disso, eu trabalhei numa banca de jornal. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu tinha 12 anos. Eu frequentava essa banca na minha rua, lá na Saúde. E aí, o cara um dia falou assim, você vem tanto aqui, por que você não trabalha? Eu tinha 12 anos. Mas isso aí, com certeza, me ajudou. Ajuda a atender aqui. Eu aprendi bastante sobre distribuição de revistas, sobre tipos de leitores, publicações, né? Eu sempre tive muito papel em casa por conta dos meus pais terem estudado comunicação. Sim. Então, eu sabia que eu ia trabalhar eventualmente com isso. Meu pai eventualmente fazia umas revistas especiais para Super Interessante, por exemplo. Olha que legal. Eu tava ali, né, olhando isso e falando, nossa, é legal isso aqui. Então eu sabia que eu ia virar jornalista muito porque eu queria fazer parte desse mundo que cria coisas, né? E aí quando vem a internet, eu não fico exatamente encantado pela internet, porque a internet não é uma coisa, né? Sim, não é palpável. Não é sólido. É que nem baixar o jogo, lançar um jogo e ele ser só digital. Nossa, é muito frustrante isso, desculpa, eu acho, né? Vocês aí que gostam do digital porque não tem espaço em casa, tudo bem, eu vou entender, mas não tem nada como pegar uma coisa, né, na mão, assim, bom. Que você fez. E, assim, não que eu sonhasse em fazer revista, mas, assim, eu já sabia como funcionava esse universo, então isso estava na minha mente. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, quem sabe eu trabalho numa revista um dia? Mas você não tem pressa, né? Você acha que vai acontecer eventualmente, só que enfim, o meu primeiro emprego não teve nada a ver com isso. Quer dizer, na verdade, eu tive um primeiro emprego antes desse emprego que eu vou te contar. O primeiro dia de aula, eu conheço um cara na faculdade, ele tem uma loja de discos, de CDs. E aí, no final da conversa, ele pergunta, um amigo meu, pergunta se eu quero trabalhar na loja, e eu falo, claro, é música. Pô. Daí eu trabalho lá por uns meses, até que um amigo meu me liga oferecendo uma vaga que abriu no departamento dele para trabalhar atendendo o telefone, dando dicas de jogos. Olha na só. Nintendo. Aquele ligue pro Mario. A Powerline. Powerline, exatamente. E eu tinha tenho dois amigos, o Cassiano e o Edgar, que trabalhavam na Powerline nessa época. E eles são os caras da minha banda, inclusive, né? Olha só, então é uma banda inteira de Powerline. A gente tinha uma banda inteira de Powerlines nessa época. Eles me chamaram, abriu uma vaga, eu fui lá, fiz o teste, pensei, trabalhar na Nintendo, que loucura, né? Eu achei que eu tinha largado isso. Eu tinha 18 anos, fiz o teste e entrei. E aí no final de 96, comecei a fazer o atendimento da Powerline, que me ajudou muito a entender mais sobre videogame, fez eu voltar a jogar agora profissionalmente. Sim. Só que tinha um lado meu que estava incomodado, porque não era jornalismo, né? Mas desculpa a minha ignorância, como funcionava a Powerline? Eu ligava para um número, eu sei que quando tu comprava o jogo, já vinha o papelzinho dentro do cartucho, eu lembro disso. E... ok, ligava pra lá e dizia, eu tô trancado na fase X e é isso? É isso. E daí, como é que... vocês tinham algum guia, alguma coisa assim? É muito legal, porque tem que lembrar que tudo isso fazia parte da Nintendo no Brasil. Sim. Nintendo oficial, de um jeito que nunca teve antes e de um jeito que nunca mais teve depois. Na fase Gradiente. Gradiente. A Gradiente tinha uma parceria com a Estrela de brinquedos, que formou uma empresa chamada Playtronic, Sim. que conseguiu representar a Nintendo oficialmente no Brasil a partir de 1993. Sim. Antes de lançar o 64. Antes de lançar o 64, e lembrando que a Gradiente tinha lançado anos antes o Phantom System, que era um dos clones do Nintendo. Sim. Né? Então essa história é muito doida, inclusive é isso que eu tô contando no meu livro Nintendistas, que a gente vai falar depois. Sim. Mas a Nintendo oficialmente no Brasil significava que tinha um escritório, tinha funcionários, ações de marketing, todos os produtos em português traduzido, e tinha também esses artifícios interessantes para trazer o público perto, que era, por exemplo, a Powerline, que a gente dava dicas por telefone, gratuitos, só que eram impulsos telefônicos aqui de São Paulo, claro. Né? E uma equipe pronta para atender. A gente tinha cada um computador que não estava ligado à internet, até porque não tinha isso tão popularmente no Brasil. Sim. E cada computador tinha um CD-ROM instalado, né, que era um banco de dados que vinha da Nintendo of America para cá, e era atualizado de 3 em 3 meses, eu acho. 3 em 3 meses? Acho que sim. Caramba. Cada CD que vinha era instalado individualmente em cada computador. Essa informação não estava na rede. Sim. Era só dos nossos computadores, dos Powerliners. E nesse CD-ROM continha um banco de dados sobre todos os jogos lançados pela Nintendo desde então.
desde o Nintendinho até a última atualização. E esse banco de dados era basicamente o nome do jogo e aí todas as informações dele, tipo fases, chefes, truques, perguntas mais frequentes e não sei o que, tudo em inglês, de todos os jogos. Assim, imagine, milhares de jogos. E a gente meio que sabia de cabeça um código, sei lá, Donkey Kong Country 2. Eu sabia que o código disso aí era 178, sei lá. Eu escrevia 178, aparecia lá, Donkey Kong, com links, como se fosse a internet mesmo. Daí o cara, eu tô preso aqui, eu preciso encontrar a letra K do nome Kong, 8. Da fase não sei o que, qual é o nome da fase? Eu tinha que perguntar coisas pra o cara me ajudar. E eu ia encontrando a informação. Daí eu clicava, aparecia o texto. Não tinha imagem, não tinha foto, nada. Era um texto em inglês. Você tem que pular os 2 primeiros buracos, pular em cima do rato, e aí ir pra esquerda e bater na parede e vai abrir um buraco. Daí o cara... tá bom, obrigado. Pá, e desligava. Eu registrava que tinha sido Donkey Kong por um código e atendia outra. E assim, sucessivamente, por 6 horas... totalizando umas 300 ligações por dia, no mínimo. Eu ia te perguntar isso, qual era a carga de trabalho disso? Assim, era muito frequente que a pessoa ligasse? Por lei, você não pode trabalhar mais de 6 horas atendendo telefone, pelo menos era assim na época, né? Então, imagine que era uma ligação por minuto, se você fosse rápido, né? Às vezes a ligação estende, se é um RPG difícil e tal. Então, você atende umas 350 por dia. Teve dia que eu atendi 400 e tantas, eu tenho isso anotado até, porque foi um recorde, porque eu tava sozinho lá, porque era plantão. Mas, basicamente, você tá respondendo, na maior parte do tempo, as mesmas coisas sobre os mesmos jogos. E eu sempre gosto de mencionar isso, como eu acho legal, que eu atendi uma pessoa de São Paulo, imediatamente eu atendi alguém de Minas, depois alguém de Porto Alegre, depois alguém de Fortaleza, e às vezes eram 4 ligações sobre o mesmo jogo. Do mesmo jeito. E da mesma dúvida. Tipo, como eu saio da Floresta da Ilusão do Super Mario World? Como eu passo da Chocolate Island 3? E aí você decora. Só que se eu jogasse antes, eu seria mais rápido ainda no atendimento, né? Então, o Mario 64, quando eu peguei as 120 estrelas, aí eu já tava pronto pra responder de cabeça. Eu não precisava consultar. Se o cara, eu não sei pegar a 5ª estrela do mundo 6. Dá um mortal pra trás, perto do buraco. O cara, eu já sabia. E aí você percebe que você não precisa ser muito detalhista. E quando você vai ler aqueles textos em inglês, você tinha que ser hiper detalhista sobre coisas que você não sabia o que você estava vendo. Porque, às vezes é isso, você tá dando dica de um jogo que você nunca ouviu na vida. Então, o desafio, às vezes, era conseguir transformar aquela explicação rebuscada em inglês numa coisa fácil, palpável para uma criança de 10 anos entender. E eu falava com crianças de 10 anos, eu falava com a mãe deles, eu falava com a senhorinha que estava ligando no intervalo do expediente, pro vovô, pro moleque que ligava a cobrar e não podia, e xingava e desligava na cara. Mas basicamente foi 1 ano e meio, foi 1 ano e meio de cultura de consumo, sabe? De entender como é que um consumidor se comporta diante de um produto. Grosso modo era isso. Mas de uma parte mais filosófica, eu tava ali conversando com o meu futuro cliente, né? Com o meu futuro leitor. Que é o leitor da Nintendo World, que hoje eu chamo de nintendista. Eu tava basicamente entendendo quem era o público antes de trabalhar com esse público, escrevendo para eles. Eu tava já conversando e conhecendo eles. E muito, muito, muito interessante. São muitas curiosidades e muitos assuntos interessantes que tu abordaste aí. Eu falo demais, Rodrigo. Não. Achei incrível, adorei. E realmente vontade de entender até, tu disseste de forma filosófica, né, que tava falando com o público, eu queria realmente saber isso, assim, o que tu entendeste da necessidade, porque depois, com a Nintendo World, vinha os detonados, né, que eu li todos eles, eu acompanhei todos eles, sempre gostei muito de Nintendo, não à toa, aqui nesse estúdio surgiu o canal do YouTube Nintendistas, né? Comigo, Tato Tarkan e Marcel Campos da Asus e Marcelo Daros, há 10 anos atrás. O nintendismo é antigo, gente. Exatamente. Mas é um fato interessante que é como que, quanto saber o que vinha daquele texto e daquela explicação que tu dava se traduziu nas linhas e textos da Nintendo World. Eu acho que o que eu aprendi mais falando com esses jogadores de Nintendo, que a gente chamava de consumidores, né? Mas, na verdade, eles eram mais do que consumidores, porque você começava a perceber que não era apenas uma paixão por aquele jogo específico, era
a respeito de tudo, da cultura, dos personagens, do simples fato de conversar com alguém da Nintendo. Sim, né? sim. Essas pessoas sabiam que quando elas ligavam, elas estavam entrando num portal mágico. Então, eu comecei a levar isso a sério e comecei a entender como essas pessoas se sentiam e pensavam. Mas quando eu fui trabalhar na revista, né, que é uma história relacionada ao estar lá, eu não trabalharia na revista se eu não estivesse na Powerline, é basicamente isso. Mas eu não sabia que eu estava me treinando para trabalhar e escrever e falar sobre esse assunto para essas pessoas por tanto tempo. Mas basicamente você começa a absorver o que move essas pessoas. Por que elas se apaixonam por aquilo? Porque fã de game existe em toda parte. Hoje a gente sabe que é fácil falar que gosta de videogame. Sim. Mas naquela época, gostar de videogame não era tão simples, exigia vários esforços, né? As coisas não estavam tão acessíveis assim. E ligar para um telefone, para conversar com alguém, para pedir uma dívida, para você assumir que você tá encalhado num jogo e ter que conversar com um especialista, né? Aquela interação me mostrava, me abria muito, assim, a conexão. Parecia que você tinha ali uma porta de intimidade com a pessoa. Sim. Né? Se o cara tá ligando exposto, né, para você, falando, olha, eu não sei fazer isso, me ajuda, isso cria uma conexão diferente. E não é essa conexão que eu trouxe para as revistas, porque acho que mais do que aprender o que explicar para eles, era o tom de voz. Como eu deveria falar com essas pessoas, né? Como você se dirige a elas. E eu tinha como experiência de leitor as revistas de games que existiram antes, né? Que a Nintendo World é de 98, a Ação Games, a Videogame, a Super Game Power, é tudo de 90, 91, 92. Eu era bem criança e eu sabia que aquelas revistas eram escritas por adultos. Tava na cara, né? E os jogadores, né? Os pilotos que testavam as dicas e faziam os detonados não eram quem escreviam de fato. Então, isso é assim... Eu não sabia disso, acabei de descobrir. Os pilotos das revistas do começo, eles jogavam e iam falando enquanto o jornalista ia escrevendo. Olha, que interessante. Eles não escreviam uma linha. Eu conversei com vários deles já e todos eles repetem isso. Eles iam para a redação da revista para jogar, para fotografar a tela e para contar o que eles estavam fazendo para o jornalista profissional escrever. Entendi. Né? A Nintendo World foi a primeira revista que tinha jornalistas profissionais jogando, detonando e escrevendo. Né? E não que isso fosse uma grande coisa na época, mas acabou se tornando, porque virou o padrão. Né? O cara que escreve tem que ser o cara que joga. Né? Não existe essa diferença entre o piloto e o jornalista. Pelo menos na Nintendo World não havia. E isso começou a mudar nas outras redações também, porque era sempre assim, se você pega o expediente das revistas antigas, tá lá, editor assistente, pilotos. Ou colaborou com jogos. Colaboradores, colaboradores de jogos, assim. Diferenciava-se bem, né? Esse é o cara que jogou, não é o cara que escreve. Sim. E na Nintendo hoje eu começo a escrever sobre os jogos, jogar e escrever sobre eles, mas mais importante do que o que eu estava escrevendo era como eu falo com essa pessoa. Que jeito? Eu sou um cara... Eu tinha 20 anos quando eu comecei. Eu não sabia qual a idade dos leitores, mas eu queria imaginar que eles tinham a mesma idade que eu. E eu acho que boa parte tinha. Eu acho que a boa parte tinha metade da minha idade. Acho que boa parte dos leitores tinha 10 anos de idade, 12 anos. Eu nessa fase tava com meus 16, 17. Então, você já tava, assim, mais próximo. Mas digamos que eu tava falando com alguém no mesmo nível, né? Eu não colocava assim, eu sou um cara de 20 falando com uma criança de 10. Não, eu sou um cara de 20 falando com um cara possivelmente da tua idade. Como é que eu quero me dirigir a você? Como é que eu quero que você me respeite ao mesmo tempo como eu quero que você perceba que a gente... Não tem muita diferença entre a gente. Sim. A única diferença é que eu tô desse lado e você tá desse. Eu tô te mostrando uma coisa que você ainda não viu. Mas é uma marca famosa que todo mundo ama, uma revista oficial. Tem que ter certa empolgação. Claro. Tem que ter certa emoção ao falar as coisas. Não dá pra ser frio e tratar o assunto, tipo, Zelda Ocarina of Time vai lançar no dia 26 de novembro. Sim. Não é pouca coisa. Não à toa houveram 3 revistas de Ocarina of Time fazendo o detonado passo a passo, né? Isso porque eu era incompetente, porque não cabia tudo. Como assim? Não, foi super importante. Tinha que dividir, era muita coisa. Mas assim, eu escrevi os textos antes do jogo sair e eu não sabia exatamente, eu sabia o que esperar, mas não sabia exatamente o que vinha. Então se você pega os meus textos antes do jogo sair? Você pega a edição 4, que é a edição laranja, que é a capa da Ocarina of Time.
quando eu escrevi aquela matéria falando o jogo vai sair dia 26 de novembro e agora o mundo mudou tal, eu não tinha jogado ainda. O jogo não tinha saído, eu tinha escrito bem antes. Na verdade, eu acho que eu escrevi isso antes mesmo de começar a trabalhar lá. Eu já tinha preparado isso. Então, assim, eu já tinha colocado a emoção, o jeito de falar e mostrar que aquilo era muito importante antes mesmo de ver o jogo em si. Sim. E isso acabou se tornando uma característica desses textos. Você tem que ter uma empolgação para mostrar pro cara que aquilo é importante, que ele tem por que esperar aquilo, porque eu também estou ansioso. Eu vou te dizer que eu tô muito feliz e muito ansioso de ter descoberto um dos mistérios da minha vida, que é por que na edição que vem na sequência, o início do texto pede para que tu retorne a um ponto anterior do jogo para resolver algumas coisas e depois continuar a missão. Isso explica muita coisa, porque aquele texto tinha sido feito anteriormente e provavelmente tu deve ter jogado o jogo e seguido visto o que faltava daquele conteúdo. Na verdade, essas coisas dos detonados serem feitos em várias partes era uma maneira da gente mostrar que a gente fazia diferente das outras revistas. Por quê? Porque as outras revistas, acho que tinham como prerrogativa, detonado é de uma vez só. O cara compra a revista, ele tem que terminar o jogo. Então, o que significa isso? Os jogos ficando mais complexos, mais 3D e tudo mais, não tem muito como fazer um detonado bom em 6 páginas, por exemplo. Principalmente um jogo como Zelda. Não, era gigante. Tinha que fazer uma revista inteira só pra isso. Sim. Né? E a gente sabia que poucas pessoas teriam acesso ao Zelda. Sim. O que acontece é que, se você... Eu não tenho números aqui oficiais pra dividir, mas a edição do Zelda na capa vendeu mais do que o dobro de quantidade de Zeldas que tinha pra vender no Brasil. Caramba! Então, assim, você imagine os números que sejam, mas assim, menos da metade das pessoas ia jogar. Então, muita gente me conta até hoje que comprava a Nintendo Road pra ler os detonados, pra imaginar como eram os jogos que eles nunca iriam jogar. Ou seja, tu criaste a primeira versão dos youtubers atuais. Os youtubers se inspiraram nas revistas, na verdade, né? Fazendo esse negócio do gameplay, muita gente hoje assiste porque é divertido assistir alguém. Eu nunca entendi muito quando surgiu o gameplay, mas daí, quando começaram a me falar sobre pessoas que liam a revista para sentir algo que elas não tinham acesso, eu entendi o valor do gameplay. Claro. E aí, quando eu percebo que era isso que a gente fazia, eu fico até mais emocionado, porque basicamente Nintendo era um produto elitizado no Brasil. Sim. E eu, por trabalhar lá há tanto tempo, eu não tinha essa noção, ainda que eu soubesse que era um absurdo o preço do Nintendo 64. Sim, e os cartuchos, né? E também. os jogos, né? R$130 em 1996, 97. Era uma fortuna. Era muito mais do que hoje é o Mario Kart World. Com certeza. Se você converte para inflação. Até porque o salário era isso. Então, e a gente tava com o dólar e o real equiparados, então assim, imagina pagar $130 num jogo novo, né? E a gente vivia então no mundo da fantasia, eu fazia uma revista que era super elitizada, mas a grande parte dos leitores da revista não era exatamente um consumidor ou um possuidor de Nintendo, era um sonhador de Nintendo. Sim. Eles queriam ter um, então eles liam sobre os jogos que eles iam querer jogar ou que eles assim, sonhavam em jogar, e isso me emociona um pouco, né, porque a gente pensa, como é um produto de elite, você fala com um público de elite, que não liga muito, e hoje, conversando com a maioria das pessoas que eram leitores e hoje são adultos e falam comigo até hoje, eram pessoas que não tinham condições de ter o Nintendo na época, Sim. mas eram apaixonados pela marca mesmo assim. Sim. E isso é muito bonito, é mais do que, eu gosto de jogar games, né? E é por isso, por essas e outras, que hoje eu tenho esse projeto Nintendistas, né? Que é um livro sobre a história da Nintendo no Brasil, mas mais importante é tentar explicar essa magia que fazia as pessoas amarem uma coisa que elas não podiam ter, mas sem um ressentimento, sabe? Sem assim, aquela coisa, isso aí não é pra mim e tal, não sei o quê. Mas assim, era um desejo que as pessoas tinham, mas era bonito, porque significava que um dia elas poderiam realizar. Sim. Eu não conheço nenhum nintendista que nunca teve um Nintendo na mão, ou seja, eventualmente eles conseguem ter. Claro. Né? Mesmo que seja depois, né? Não, mas aí é que tá, também existia... Tu mesmo disseste que com o advento das locadoras e tudo mais, existia a possibilidade de tu poder alugar o videogame lá, jogar na locadora, Sim. né? E juntar um grupo de pessoas e todo mundo poder ver o jogo acontecendo diante dos teus olhos.
não deixa de ser um evento também, né? É Sim. quase como ir pro cinema, juntar 2, 3 e cada um pagar 1 hora e jogar cada um pouquinho do jogo. Eu acho que as pessoas dão um jeito, Uhum. né? Hoje a gente discute muito aí o preço do Switch 2, da incapacidade da maioria das pessoas, incapacidade não é a palavra certa, a impossibilidade das pessoas terem o videogame. Eu não tenho videogame, eu não tenho como comprar esse videogame agora, mas a gente vê aí com o sucesso do Nintendo Switch 1, Sim. por exemplo, que foram quase 8 anos de console, né? E hoje todo mundo tem. Uhum. Mas Mais assim, de um até, algumas pessoas. e nos 3 primeiros anos as pessoas desejavam ter um. Então assim, ele acaba se tornando acessível. A parte chata da velocidade das coisas, né, da tecnologia é isso. Às vezes você tá acompanhando uma coisa que é antiga. Mas se a gente lembrar como era antigamente no Brasil, a gente tava sempre atrasado no mercado, Sim, né? sim. Como eu te falei, eu fui jogar o Super Mario Bros. 1, ele já tinha sido lançado havia 3 anos nos Estados Unidos, né? Era uma coisa muito normal. Essa coisa de simultaneidade, essa coisa de mercado oficial, a gente desvaloriza muito, a gente não exalta o que deveria, porque é muito importante. Porque a gente, quando não tinha essas coisas, a gente dava um jeito, a gente Sim. fazia. Então hoje a gente tem tudo à nossa disposição e ainda assim a gente tá reclamando, né? Porque assim, o Switch 2 tá caro, mas imagine se não fosse lançado aqui. Uhum. Se fosse lançado só daqui a um ano. Sim. O Switch 1 foi lançado oficialmente muitos anos depois no Sim, Brasil. verdade. Então hoje a gente reclama de tudo. E eu não tô falando que não tem que reclamar desse preço, né? O preço e tem a ver com o planeta que a gente vive hoje também, certeza. né? Não dá pra pôr a culpa toda na Nintendo, nem tudo na economia, no governo, mas enfim, eu acho que quando você ama uma coisa, você vai atrás dela, mesmo que demore, Sim. né? Então, assim, no caso dos nintendistas é muito isso. Mesmo que Nintendo fosse mais inacessível do que qualquer coisa de videogame na época, principalmente pensando em pirataria, PlayStation e tudo mais, eventualmente, quando o cara vira adulto, ele volta e consegue o seu Nintendo, né? E acho que isso é uma coisa que você não vê em outras plataformas. Sim. Né? Você não vê essa fetichização da marca no bom sentido, né? Tipo Sim. assim, eu não vejo ninguém fã de PlayStation, sabe? Fã de Xbox. Tem os caras, mas assim, é muito mais pragmático. É minha máquina pra jogar, sabe? Mas também eu acho que existe uma distância de espaço-tempo, né? Nintendo, a gente tá falando de final da década de 80 e PlayStation, a gente já tá falando dos anos 2000. Então, tem isso também. E daí tu tem uma gama muito grande e talvez esse público ainda esteja muito jovem. Pode ser, e acho que PlayStation também vem num momento diferente de acesso, né? O console era caro, mas os jogos eram baratos, então dá essa impressão de que é apenas mais um eletrodoméstico. Exato. Sabe? E Nintendo, por ser essa coisa assim, esse objeto inalcançável, inatingível, acho que valoriza-se até mais. Eu acredito muito nisso e acredito até que muita gente acabou os jogos da Nintendo, tipo, virou o jogo, ou seja lá como você usa essa expressão, de pegar aquele jogo e jogar até o fim. Quando tu tem um PlayStation, tu chega em casa com 18 CDs de jogos diferentes, nenhum deles importa. Pois é. Não, essa oferta maluca que a gente tem hoje das coisas, ela atrapalha o consumo. Claro. Né? Eu assino aquele Nintendo Switch Online e às vezes quase sempre eu entro no acervo do Nintendinho ou do Super NES. Sim. E ali tem um monte de coisas. E aí, o fato de ter um monte de coisas faz eu experimentar por 15 segundos um jogo, achar ruim e trocar pro próximo. E eu fico pensando, cara, eu não tinha essa opção. Quando eu ia numa locadora, eu conseguia alugar um jogo, eu tinha que jogar só aquilo. Então não tinha como eu encaixar o jogo e achar ele ruim de cara. Hoje a gente já vem com essa programação de definir rapidamente, gostei ou não gostei, troca. Naquela época, assim, vamos explorar isso aqui ao máximo, porque não só é o que eu tenho e é o que eu tô pagando, mas deve ter alguma coisa boa nisso. Ou não, mas pelo menos tu sabe por que não tá. Não, eu joguei e não é bom por isso. Lá na terceira fase, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão de alguma coisa. Mas, Rodrigo, eu acho que se você é de uma geração parecida com a minha, tenta lembrar, cara, a gente não tinha essa noção do que era ruim. Não porque a gente não tinha referência. Eu te dar um exemplo muito bom. Quem tem Phantom System sabe. Caça-Fantasmas, Ghostbusters, o cartucho que vinha junto. Aquele jogo é uma porcaria. Sim. Né? Ele é uma versão de vários outros jogos de outras plataformas. Saiu pra PC. Mas assim, ele era uma porcaria
porque ele não te explicava o que você tinha que fazer. Exato, ele só te vira aí. Mas se você hoje sabe, você entende, você vê que é um jogo até que tem bastante coisa, tem um monte de coisa pra fazer. Ele era bem feio, ele veio atrasado pro Brasil, né? O jogo foi lançado em 89 aqui, então já era velho. Sim. Teve uma época que era o único que eu tinha. Eu não me lembro de um momento em que eu jogando, eu falava assim, nossa, esse jogo é horrível. eu só achava, que jogo difícil. Como é que eu faço isso? Exato. A gente não tinha esse conceito de julgar tão rapidamente que um jogo era ruim. Sim. Hoje, a gente olha pra trás e fala assim, nossa, dá pra ver, esse jogo era uma droga, não sei o quê. Como é que a gente jogava isso? A gente jogava isso porque era só o que tinha e porque a gente não tinha tantos argumentos assim pra falar, esse jogo não é bom. Outro exemplo, Tartarugas Ninja pro Nintendinho. O primeiro, não o arcade game. Sim. Cara, esse primeiro jogo eu comprei, foi o primeiro jogo oficial que eu comprei da Nintendo, cartucho cinza, né, na caixinha, comprei numa loja de importados, e eu tinha convicção que aquele era o Tartarugas Ninja do fliperama. Quando eu chego em casa e vejo que não é, eu falo, que pena. Mas eu vou jogando, e aí o jogo se torna muito desafiador, e eu não consigo passar, e aí, assim, enfim, é uma pedra no meu sapato. Eu nunca terminei esse jogo. E daí eu acabei me desfazendo do cartucho. Hoje eu vejo muitos vídeos de pessoas falando muito sobre esse jogo, sobre o quão, na verdade, injustiçado ele foi, porque anos depois ele foi considerado muito ruim. E aí muitas pessoas falam, não é que ele é ruim, ele é extremamente difícil. Então, assim, tem tanta discussão sobre esse jogo, de um jeito que, em 1991... não existia. Sim. Então eu não tinha nem referência pra pegar e falar esse jogo é ruim em relação a outro. Hoje a gente sabe. Então eu acho que assim, existe uma pureza de você ter contato com uma coisa e apreciar aquilo por aquilo ser uma criação mágica, nova, tipo quase um privilégio de você poder jogar, né? Exato. Um novo jogo de Atari. Né? E, uau! Quando eu joguei Hero da Activision pela primeira vez, eu fiquei fascinado. Aquilo era tão melhor do que qualquer outra coisa. Sim. Eu não conseguiria pegar um jogo... pior que aquele e falar, nossa, isso é ruim e esse é bom. Não, na verdade, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom, esse jogo é legal, mas esse é mais legal. Né? Então, tem a ver com essa coisa de positividade também. Sim. A gente era mais feliz apreciando essas coisas Com antigamente. certeza. Talvez por falta de informação? Pode ser. Mas eu sinto falta disso, de que a gente curtia as coisas por elas serem o que elas são. E a gente não ficava elucubrando muito por que isso é ruim, não sei o quê. E hoje é isso, né? Você tem muita informação, toda a informação do mundo, você tem gerações de pessoas, gerações de produtos, e você tem toda essa massa crítica podendo opinar em rede social e falando o tempo todo. A gente é obrigado a julgar o tempo todo. Eu acho muito interessante essa colocação que tu fizeste, que é algo que eu nunca tinha pensado, que é, no início, tudo é bom e outras coisas são melhores. E hoje em dia, ou ela é ok, ou ela é uma porcaria. Tudo é uma porcaria. Mas daí o que é bom é obra-prima. Vai-se muito rápido lá pra cima. Mas é muito difícil de achar uma obra-prima, a meu ver. Eu não sei, eu vejo a banalização da obra-prima hoje nas redes sociais. Isso é uma obra-prima. Eu falei, caralho, é igual um quadro do Leonardo da Vinci. É isso. É uma escultura do Michelangelo. Pra sempre. Mas é isso. É um jogo divertido. É uma obra-prima. E nenhum problema. Eu posso chamar o Ocarina of Time de obra-prima porque foi e é. Não quer dizer que envelheceu tão bem. Não, mas não é sobre isso. Mas eu acho que ele envelheceu bem a princípio. Eu acho que é um jogo... Eu tô jogando, por exemplo, Mario 64, né? Porque eu tô escrevendo pro livro sobre esse jogo e eu falei, eu vou pegar 120 estrelas de novo. E esse pra mim não é uma obra-prima. Cara, pra mim ele é, mas ele envelheceu mal no sentido de que a gente hoje consegue fazer coisas muito melhores com a câmera, por exemplo. Sim. Então você perde muito porque a câmera não te ajuda, a câmera te atrapalha. Mas eu também consigo enxergar isso como um handicap, entendeu? É uma dificuldade que havia na época, uma limitação que se torna algo que você tem que transpor e não é algo que foi feito pra te atrapalhar. Mas é um obstáculo que você tem que transpor para conseguir cumprir os objetivos. Sim. Não é de propósito, mas era o que tinha para a época. Eu vejo hoje jogos que eles são ruins de fato, mas antigamente não dá para falar que o jogo era ruim, que era o que dava para fazer. Era o que tinha. Era o que tinha. Era o que se sabia, né? É o que se sabia fazer. E você, como desenvolvedor, você sabe muito bem que essas ferramentas vão mudando, mas você faz o melhor possível. Claro. Eu tenho certeza que esses caras fazem o melhor possível. Então, jogar game antigo, olhando assim com carinho e com empatia pelos caras que criavam, acho que é muito legal, sabe? Tipo, pega um jogo de plataforma tipo Mega Man 2, ou Ninja Gaiden, Sim. mesmo Castlevania 3, sei lá, jogos que são conhecidos por serem difíceis. Na época, a gente falava...
esse jogo é difícil, mas hoje esses jogos são considerados ultra difíceis. Muito mais difícil do que a eles barra eram. mudou de posição, né? Pois é. Então, assim, na época, assim, pô, você conseguiu terminar Mega Man 2? Não, eu não passei do chefão lá. Mas ninguém falava que você era ruim por isso. Mas também não era considerado um jogo impossível. Sim. Porque eu conhecia pessoas que conseguiam fazer, claro. né? Então, enfim, é relativo e é respeito por quem cria jogo. E ao mesmo tempo tem jogos indies, tipo Celeste e afins, que são jogos infinitamente mais difíceis, que são celebrados por isso. Essa barra também é difícil de... Virou um conceito novo, né? Uhum. Assim como a gente hoje malha as coisas e elogia as coisas de um jeito muito sem propósito, você tem hoje todos os tipos de experiências possíveis num jogo, né? Então, um jogo que é feito difícil de propósito, né? Hoje, eu não sei se ele tem o mesmo valor não de produção, mas... Battletoads, Nintendinho, conhecido como um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Mas será que ele era difícil de propósito ou porque era o que dava pra fazer, sabe? É que existia hoje em dia, a gente, com o advento de toda a tecnologia que a gente tem, existe a opção de colocar mais coisa, mais queijo, mais mortadela, né? E antigamente não, antigamente tu tinha que fazer o jogo mais difícil para que ele durasse mais. Provavelmente era isso, né? Sabendo que as pessoas não vão conseguir passar dessa fase, mas que uma hora elas vão conseguir passar. Exato, uma hora vai né? dar um jeito. E aí você esconde um código ali pra vidas infinitas pra pessoa. Só que hoje não, né? Hoje existem todos os recursos possíveis. Sim. A gente viajou aqui, né, Rodrigo? Eu fui mudando de ótimo, assunto. Não, foi maravilhoso. Desculpa aí você que tá assistindo, tá entendendo nada, porque eu tô... Seguindo o pós-Nintendo World, como foi como acabou o teu período de Nintendo World e seguiu aí sim pra TV, de certa forma, pro vídeo, né? E outras formas. Bom, eu fiz revistas de games na editora Conrad durante quase 8 anos. A Nintendo World foi a primeira. Daí eu tive outras experiências de revistas lá para o público jovem, como a Herói, que é uma revista que é clássica e que tem a ver com a Nintendo World, assim, o DNA dela tá ali. Sim. E havia outras revistas que surgiram e foram embora, e uma delas é a EGM Brasil, né? Electronic Gaming Monthly, que era uma licença da revista oficial da Ziff Davis, Electronic Gaming Monthly. Isso aí, a gente chamou ela de EGM aqui no Brasil. Eu fui editor dela também, fiz outras revistas como a revista Clube, enfim, fiz de tudo. Tinha esgotado um pouco o meu momento lá e eu tava meio saturado de videogame também. Sim. Não porque eu não queria mais jogar, mas eu acho que era um momento da indústria também que não tava me interessando tanto. Engraçado, da indústria sim, mas de jogos não. Então, a partir do momento em que eu paro de fazer revista de videogame, eu vou trabalhar na revista Rolling Stone, que tinha acabado de surgir no Brasil em 2006. Foi uma transição... De volta pra música. De volta pra música, finalmente. Finalmente eu ia trabalhar com jornalismo musical. Eu fui chamado justamente por conta do meu perfil de variedades, né? Porque eu fazia... cultura pop, então eu manjava de cinema, de games, de quadrinhos, de não sei o quê, e um pouco de música também. Daí o editor me chamou para eu fazer parte da equipe, justamente para eu poder falar sobre vários assuntos diferentes numa revista que era conhecida por ser de música. Claro. E acabei virando editor de música no fim das contas, mas eu meti muito game na Rolling Stone, e aí eu comecei a tratar o videogame como uma coisa mais séria. Porque antes eu estava cobrindo o game como produto, o lançamento, o review, as novidades. Fazia umas reportagens também, mas não era o meu foco. Na EGM eu começo a falar um pouco mais de quem faz o jogo, né, de dinheiro que é movimentado tal, mas ainda assim de um jeito rasteiro. Quando eu vou para Rolling Stone, eu me sinto obrigado a fazer reportagens de games em que amplia mais, né? Claro. Porque o game, naquele momento, em 2006, 2007, era considerado o pilar principal da cultura pop. Aquela ideia de que games faturam mais do que Hollywood foi muito propagada a partir daquela época. Sim. E também estava começando também a cultura dos games salvarem a indústria musical com os jogos musicais, como Guitar Hero, Rock Band e afins. Então, era o momento perfeito para eu estar na Rolling Stone colocando videogame. E eu queria que as reportagens elas falassem sobre o quão enorme era a indústria de games e o potencial que ela tinha de salvar toda a indústria cultural.
Então minhas reportagens eram bem pesadas, eu consegui convencer muitos patrocinadores a me mandarem pra E3 na época. Então assim, eu fiz coberturas de E3 sozinho pra Rolling Stone, né, prevendo uma matéria no papel. Incrível. Né? Pensando hoje como as pessoas cobrem essas coisas para rede social, para portais, para vídeos, nossa, era uma delícia. Eu tinha tempo para entrevistar, para jogar tudo e voltar para casa e fazer uma matéria de 6 páginas sobre tudo que eu vi. Né? E assim, foram momentos incríveis. Ao mesmo tempo, eu estava com um blog no portal IG, um blog extinto chamado Gamer BR, em que eu começo a cobrir os bastidores da indústria brasileira. Qual empresa está vindo para o Brasil, qual executivo saiu e foi para outra, as novidades e tal. E aí eu me encontrei ali também, como esse porta-voz, e aí nessa altura eu já tinha, 10 anos de carreira, Sim. Eu já era um veterano, e tinha muita gente que lia esse blog, que hoje está atuando no mercado, e isso que é engraçado, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu simplesmente estava lá escrevendo sobre games. Literalmente. Reportando, as novidades chegavam para mim. Sim. E eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a notar que era uma parte dos games que me interessava mais do que jogar. Então, estranhamente, quando eu começo a fazer a Rolling Stone, escrever sobre games de um jeito pesado, mesmo fazendo música também e fazendo o blog, foi o período que eu menos joguei na vida. Mas eu nunca cobri com tanto afinco os videogames. Eu tava entrevistando gente, eu tava fazendo coisas muito legais, mas não me interessava tanto jogar. Né? E acho que eu até carrego isso, na verdade... Quando eu vou para o IGN, anos depois, eu volto a jogar de fato. Mas esse período todo em que eu fiquei na Rolling Stone cobrindo os jogos meio de longe, meio assim, né? Né? Mas assim, com aquele conhecimento de causa, né? Do Sim. tipo, aquela autoridade. Já vi de tudo, gente. Eu tô agora nessa revista de adulto aqui, falando sobre videogame. Tô falando agora pros adultos de verdade, não pras crianças mais. Então, e todo mundo queria me dar entrevista. Eu tinha abertura com o mercado inteiro, porque para as indústrias, né? Para empresas brasileiras atuando nos games, era incrível sair na Rolling Stone. Claro. Tinha uma marca, né? Dava moral, assim, né? Então eu me aproveitava muito disso, por isso que eu consigo ir pra E3 e fazer coisas super legais, porque ia sair na Rolling Stone. E, óbvio, eu não vou descartar também o fato de que trabalhar na Rolling Stone era muito legal, porque eu podia finalmente falar sobre música, sobre artistas, entrevistar pessoas incríveis, né? Realizar vários sonhos aí de entrevistar diretor de cinema, né? Eu entrevistei o Tarantino. Caramba! Pessoalmente, assim, foi super legal. E um monte de gente, personalidades, fazer a capas, né, de edições, assim, com... sabe, fazendo uma mesma matéria por 6 meses. Aquelas sonhos, né, de jornalismo que não existem mais. E aí, quando eu viro editor-chefe, depois de 4 anos, aí todo esse poder tá na minha mão, todo mundo querendo colaborar na revista, e eu tendo que gerenciar... budget, gerenciar pautas, gerenciar artistas querendo aparecer na revista, gente puta da vida, né? A redação, enfim, em chamas, né? Uma revista de 120, 130 páginas por mês, com muito assunto. Caramba. E aí eu estafei, depois de uns 8 anos, 7, 8 anos, eu pedi as contas mesmo, porque eu falei, eu preciso me cuidar, porque eu não tô tendo tempo. Sim. Queria viajar e tal, e aí eu fico uns 6 meses meio que olhando o que eu vou fazer, e aparece o convite para eu dirigir o IGN Brasil, que estava surgindo aqui no começo de 2015, né, que acabou de completar 10 anos. Parabéns, feliz aniversário. Para ele, sim, parabéns, IGN, né? O tempo que eu fiquei lá foi muito bom, e assim, aí eu volto a cobrir games de fato, cobrir jogando, me preocupando com o dia a dia, porque até então... Como Rolling Stone, eu podia só olhar por fora e falar o que é importante. Sim. Quando eu volto pro IGN, eu volto pro dia a dia. E aí é o aprendizado da internet, né? Que bate na minha cara assim, Pablo, lembra? Muita gente me falou isso na época. Não é revista, tá? É internet. Nunca acaba. Então, assim, se você ficar aqui... Nunca acaba. Vai continuar tendo notícia todo dia. E é assim, não é igual revista que você tem que fazer direitinho, porque vai imprimir. A internet se resolve, corrige depois. Não deu certo, escreve arruma. aí. E aí, só que eu tentei levar muito essa minha cabeça de Rolling Stone pro IGN, né? Com textos mais profundos, com uma sofisticação. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que não era isso que ia me levar muito adiante lá. Não era isso que a empresa buscava. Sim. Ela precisava de volume.
precisava de audiência. Então, a minha decepção foi que eu tentei fazer um veículo diferente no Brasil, trazendo a minha experiência e também trazendo o que eu achava que era importante, que faltava, né? Que é essa coisa mais profunda, mais densa, fazendo as pessoas lerem, fazendo as pessoas se interessarem por conteúdo de qualidade, mas no fim não é isso que é importante. E isso é caro de produzir, e aí eu descobri que eu era uma pessoa muito cara. E veio a pandemia e me tirou de lá, né? Sim. Basicamente, desde então eu tô aí me virando, mas eu não desisti de fazer esse tipo de jornalismo mais. Então, é interessante, eu acho que o que tu disseste vale para todas as frentes, né? Tudo hoje em dia que é feito com esmero e com cuidado, com profundidade, Tipo isso aqui? é caro e não dá retorno, Pois é. via de regra. O retorno, ele é muito mais conceitual, né? Tipo, são tapinhas nas costas, são gente te elogiando. Exato. São coisas que ficam pra história, né? Olha Isso. só que legal, você tá documentando aqui a imprensa brasileira de games, isso é incrível, né? Mas não é onde os caras que têm dinheiro querem estar. Não. E Definitivamente não. eu sei disso porque, assim, eu tenho vários projetos paralelos pessoais e a gente fica nessa dependência de patrocinador, de encontrar uma marca que nos apoie. Sim. E eu sempre vou bater na tecla de que jornalismo não é sobre isso, não é sobre ter o aval de uma marca, de um patrocinador para existir. Mas a gente sabe, se você vai ver a história do jornalismo como um todo, o jornalismo sempre foi bancado pela marca, pela Sim, publicidade, não sim. foi pelo público. Não, O óbvio. leitor que compra o jornal possibilita aquilo existir, mas basicamente a grana principal vem dos anúncios. Sim. E era assim nos jornais do começo do século, do século XX, e foi assim com as revistas, é assim com a televisão, e é isso que a gente tá vendo hoje, esse mercado todo de influenciadores que tá meio que quebrando, porque percebeu-se que era uma bolha também, Sim. né? Que não tem dinheiro para todo mundo. Por óbvio. E que as marcas só vão estar onde eles querem estar em determinado momento. Eles vão mudar de ideia. Então as marcas abandonaram o jornalismo impresso, Sim. né? Quando as marcas param de anunciar em revistas, as revistas começam a morrer. Sim. Né? Então, é muito cruel a gente querer fazer um trabalho que ele é necessário, né? Tem gente que considera o jornalismo, assim, fundamental, né? Eu considero isso, mas, assim, eu diria que hoje a grande maioria das pessoas não considera, nem acha que é opção, no sentido de que, eu me informo de outras maneiras. O que é muito louco, né? Porque como que a função do jornalismo é reportar aquilo que está acontecendo, seja lá onde for, em qualquer lugar do planeta. Pois é. Do assunto que te interessa. Só que hoje em dia qualquer pessoa consegue ser jornalista com as ferramentas que se tem, e aí banalizou-se e transformou-se o que hoje é chamado de conteúdo, né? Sim. O que é conteúdo hoje? Qualquer coisa, né? O que tá dentro dessa caneca é conteúdo. Sim. Né? Mas um influenciador que vai fazer a cobertura do Summer Game Fest, ele está fazendo conteúdo. Ele não fala que ele tá fazendo jornalismo. E aí você pega os próprios jornalistas falando de conteúdo. E aí, quando você pega e banaliza e mistura e diz que tudo é conteúdo, né? Nada é conteúdo. Nada é conteúdo, e ao mesmo tempo, qual é a diferença entre um trabalho que eu vou fazer, uma reportagem entrevistando 10 pessoas para uma capa de um jornal, e um cara que tá lá com um celular e muita criatividade, fazendo aquilo muito rapidinho e tal, e publicando no Instagram dele para 1 milhão de pessoas. É que o conteúdo se confundiu com entretenimento e não mais com conteúdo, né? E a publicidade, né, entrou aí nesse mercado e tomou para si, né, a narrativa. Então, chamar de conteúdo o jornalismo é muito uma coisa da publicidade querer se meter nessa história, né? Porque a publicidade antes só conseguia anunciar, só conseguia aparecer como propaganda. Agora ela se confunde com o conteúdo por si só, Eles criam o próprio conteúdo deles. Exato. As marcas têm os seus conteúdos, então eles podem pegar e falar o que eles querem e não precisam do jornalista para dar o aval, né? Então, é complexo porque a gente vê que realmente a gente tá mais ferrado do que nunca, mas isso possibilita coisas criativas, por exemplo, como isso aqui que você tá fazendo, né? Como o projeto Nintendistas, que é uma tentativa de fazer jornalismo bancado diretamente pelo consumidor, né? Pelo fã. Tem o meu site, que eu sou sócio de um site chamado The Gaming Era, junto com o Marcelo Vieira, um jornalista de tecnologia que enxergou nos games uma possibilidade de cobertura jornalística que não se faz hoje, que é voltada para
o lado que a gente não vê, o dinheiro, né? O Olha, lado interessante. business, né? Então a gente cobre o B2B dos games no Brasil. O que é uma coisa que é totalmente esquecida, né? E que é necessária, porque tem tanta gente aqui querendo fazer negócio e tentando entender o que tá rolando nesse mercado. Claro. E gringos querendo vir para cá, fazer lançamentos e tal. Então a gente enxergou que hoje o jornalismo de games que se tem na internet, ele é muito... Não é que ele é básico, mas ele tem um propósito que vai além do jornalismo informativo em si. Ele tem a ver com volume, ele tem a ver com presença em redes sociais, mas não é sobre... fazer jornalismo de qualidade. E eu não tô desmerecendo o trabalho dos meus amigos que trabalham nesses sites, mas assim, vocês sabem que as prioridades das empresas em que vocês trabalham nunca é fazer um grande jornalismo, salvo exceções, né? Então, assim, pretensiosamente ou não, a gente tá tentando fazer isso do lado do Gaming Era, tratando o videogame não só como um produto, como coisa séria, mas também como algo que pode movimentar carreiras, marcas, nomes, assim, e lógico, a gente quer existir, a gente gostaria de patrocínios, mas a gente não tem patrocinador, Claro. A gente não tem muitos leitores também, mas a gente acredita no trabalho que a gente tá fazendo, porque simplesmente alguém tem que fazer, e aí outros exemplos de pessoas estão fazendo, né, você mencionou aí os meninos do X do Controle, por exemplo, né, que é um podcast que é bancado pelo público, e que eles fazem jornalismo, não estão ali só jogando opinião, né? Eles cobrem, eles avaliam as coisas, eles ponderam, e tem vários outros exemplos de iniciativas independentes, jornalísticas. Tentando realmente fazer jornalismo. E assim, você vai conseguir uma massa? Não. Milhões? Não, mas tudo bem, entendeu? Se você tem um público cativo que patrocina isso no sentido positivo, né? Tipo assim, a gente quer continuar consumindo isso, o que eu tenho que fazer? Então eu pago uma mensalidade e tal. É sobre isso. As marcas não vão olhar para esses produtos e falar assim, eu preciso estar lá. Talvez, mas só quando for um grande sucesso, né? Mas isso, a gente depende dessas pessoas hoje e eu acho bom a gente não ter esse intermediário. A gente fala diretamente com o público que está disposto a nos consumir, a nos manter. Perfeito. Chegando mais finalmente da nossa conversa, os projetos que tu está trabalhando hoje são The Game Era e o Projeto Nintendistas. O Projeto Nintendistas foi um sucesso, pelo que eu tô vendo. Sim. E quais são os próximos passos dele? Eu continuo fazendo outras coisas além dessas duas aí, né? Eu vou falar do Nintendista, mas assim, eu tô escrevendo bastante sobre games pro jornal Valor Econômico. Que bom. Fazendo umas reportagens de fôlego para explicar o mercado de games, mais ou menos o que o The Game Era faz num sentido mais micro, assim, para uma bolha menor. Mas o Valor Econômico fala com o público mainstream, e eu tento educar, né, fazer esse tipo de matéria educativa. Publiquei uma na semana passada sobre por que os jogos de videogame são tão caros. Realmente faz sentido. Faz sentido e, assim, eu quero continuar fazendo essas reportagens porque elas me mantêm ainda ligadão nessas coisas. E o Nintendistas, como eu mencionei, é um projeto em andamento. Você falou que foi um sucesso, eu considero que sim, eu acho que poderia ter sido bem mais, inclusive, até pela paixão e quantidade de nintendistas que a gente sabe que existem no Brasil, mas a gente atingiu aí cerca de 2.000 pessoas dispostas a pagar por um livro que vai contar a história da Nintendo no Brasil, e é isso, é um projeto de confiança, né, da parte do público. E ele ainda vai ter uma tiragem que vai pagar mais, né? Provavelmente a gente vai colocar um pouco para vender depois, só que assim, eu não consigo nem falar muito sobre isso ainda, porque o livro realmente é um projeto em andamento, eu tô fazendo, né, eu vim aqui hoje, eu vou voltar e vou continuar, vou ter mais 2 entrevistas hoje, é um trabalho muito maior em escopo do que eu poderia imaginar, assim. Quando eu comecei a fazer a campanha em novembro do ano passado, a gente não sabia se a gente ia atingir 100 pessoas, 10.000 pessoas ou 2.000 pessoas, né? Era muito em aberto, porque fim do ano, não sei se as pessoas tinham dinheiro, a gente não estava cobrando pouco, né? É um ticket bem alto o nosso produto, porque a gente quer fazer um negócio com qualidade, né? Não é uma revista, é um livro de mesa para você deixar na estante bonitão, com papel bom. Então, assim,
não é apenas o acabamento, mas também o conteúdo dele. A gente se propôs a fazer algo que não foi feito antes, que é realmente contar essa história de como a Nintendo topou aparecer no Brasil na forma da Playtronic, né? E o que isso representou para a cultura dos videogames que veio depois, incluindo aí a Nintendo World, que veio também no rastro disso. Sim. É uma história que envolve dezenas de pessoas, muitas delas com mais de 70 anos de idade, pessoas que às vezes são difíceis de entrevistar, eu tô passando por isso, mas também muita gente com quem eu trabalhei super afim de falar, porque nunca falou antes sobre essas coisas. Pois isso é uma coisa que eu acho curioso, né? Tem muita gente que ela fica relegada a um lugar que ninguém fica quase intocável, mas porque ninguém foi lá ver. Pois é. Né? Daí você vê assim, nossa, por que esse cara nunca falou? Ah, porque ninguém nunca perguntou. Exato. E aí tem muita coisa pra falar e é incrível, a gente tá abrindo ali um portal do tempo em que as pessoas estão rememorando coisas dos anos 70, 80, sabe? Reuniões super importantes de executivos que decidiram coisas, Sim. né? Que a gente fala, como é que será que isso foi... que aconteceu, né? Como é que aconteceu, né? A história de como o Phantom System foi criado, assim, eu tenho tudo isso já nas entrevistas, né? A primeira reunião do Conselho Executivo da Nintendo no Brasil, em 1992, 93. Caramba. Coisas, assim, maravilhosas que eu, como jornalista, sou interessado, eu, como ex-funcionário, sou interessado, e eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil que gostaria de saber mais sobre isso, né? Fora também o fato de que essas pessoas, elas estão bancando um projeto feito por pessoas que eles confiam, né? Sim. Porque somos nós. Já tiveram lá dentro, né, também. Eu e mais outras pessoas que fizeram parte da Nintendo World, né? Como o André Forastieri, que foi o fundador da revista. O Eduardo Trivella, que foi editor na Nintendo World também. O Fábio Santana, que também participou, né? E com a colaboração de amigos que fiz com o tempo e que estão aí falando de Nintendo para uma massa muito maior, como o Rodrigo Coelho, né, do canal Coelho no Japão, que também faz parte do projeto. Então, juntando esse combo, as pessoas olharem e falam assim, acho que tem algo aí, vai ser bom. Porque a gente também prometeu um documentário, né? Porque eu tenho muitas cenas de arquivo, muito vídeo que eu fiz durante as E3 antigas, entrevistas com o Shigeru Miyamoto. Sim. Então tem um material em vídeo que vale a pena ser assistido, mas nesse momento eu tô focado em terminar esse livro. Escrever, basicamente. Não vejo a hora de poder ler ele. Com certeza vai ser uma leitura muito interessante, muito aprendizado. Obrigado. Por fim, queria uma última palavra sobre quem tá querendo entrar no mercado agora. Qual é a tua opinião? Como que tu vê para quem quer tentar ser um novo Pablo Miyazawa ou seguir os teus passos? Qual é a tua única dica assim, que tu teria para eles? Pergunta difícil, né, Chips? Porque você sabe muito bem como é que tá a situação hoje do mercado formal, né? Sim. A gente não tem mais muitos lugares para trabalhar. Sim. Não é nem porque não tem assunto, ou porque os videogames estão em decadência, ou porque não tem dinheiro circulando. Tudo isso existe. O que não existe é o interesse de certos empresários em fomentar isso, em tirar do bolso para bancar isso e receber depois. É por isso que a gente está vendo tantas redações quebrando, né? Eu faço parte de grupos de jornalistas de games, assim, e basicamente todo mundo ali é desempregado ou virou assessor de imprensa. Caramba. E, assim, eu tô sem emprego formal na área há 5 anos. E eu conheço muitas outras pessoas que estão, e pessoas da minha geração que não estão na situação que eu estou, foram pro outro lado do balcão, foram trabalhar em empresas de games, em publishers, né? Como assessores de imprensa, ou como gerentes de comunicação, ou simplesmente mudaram de área. Sim. Então, trabalhar com comunicação em videogames no Brasil hoje é super possível, tem muita oportunidade. Agora, fazer o que a gente fazia antigamente, o que eu insisto em estar fazendo, tem cada vez menos oportunidades, isso é verdade. Não tem uma redação como a gente tinha do IGN Brasil em 2016, Sim. com 10 pessoas incríveis ali, aquela coisa fervilhante, criando coisas e cobrindo coisas. Isso tem cada vez menos. Se você vai nas redações que sobraram hoje, você até tem isso, mas com o espírito é diferente, porque as intenções são diferentes. Você precisa, enfim, desovar um monte de informações e notinhas, e você precisa de audiência, e você precisa bombar em rede social.
né? Eu não sei o quanto a rede social tem a ver com o jornalismo de games, mas hoje em dia é essencial Sim, para com acontecer. certeza. Mas quando eu comecei no IGN, não tinha esse apego todo aí ao Instagram, por exemplo, né? Então, hoje, você não pode buscar as oportunidades que haviam. Você tem que entender quais são as novas oportunidades. Então, eu acho que, e eu falo isso há muito tempo, eu acho que hoje as ferramentas disponíveis, elas permitem que qualquer pessoa faça qualquer coisa. Sim. Né? Você não precisa nem de muito dinheiro para fazer um podcast legal. Verdade. Ou você não precisa de um programador para fazer um site com notícias legais, ou você realmente pode ser um cara criativo e fazer vídeos todos os dias nas redes sociais para encontrar seu público. A grande questão é como se faz dinheiro com isso. Então, assim, acho que essa é outra pergunta. Né? A resposta da pergunta básica que você fez é: busque fazer o que você sabe fazer de melhor, porque ferramentas existem. Se você não sabe fazer, como eu, você chama alguém para fazer. É isso que eu faço. Eu não sei fazer isso. Chama alguém que faz. Divida os cursos, faz uma parceria com eles. Sempre dá para dar um jeito. Todo mundo tá precisando trabalhar. Sim. Mas a gente precisa trabalhar não apenas para satisfazer nosso ego, a gente precisa ganhar dinheiro também. Importante. Então é isso que a gente está buscando agora. Eu adoraria ter uma solução para vocês, meus amigos, de que o dinheiro tá aí. O dinheiro está em algum lugar. Né? A gente precisa só tentar... Basta descobrir como, mas assim, o mais importante é você saber fazer bem o que você sabe fazer bem. E hoje não tem desculpa. Se você gosta de fazer algo e sabe fazer bem... Só vai lá e faz. Vai lá e faz, porque todas as ferramentas são disponíveis. Antigamente não tinha nada disso e muita gente fez. Mas antigamente a gente também dependia de muitos empresários... montando uma redação e fazendo uma revista nova. Sim. Hoje não, cara. Se você quer fazer o seu canal, sua revista, sei lá o quê, faz um crowdfunding, né? Se associa a pessoas que já estão fazendo, cria uma cooperativa ali de grupos de pessoas que estão a fim de fazer, façam todos juntos, sabe? Eu acho que, como isso aqui, por exemplo, né? Sim, eu acho que a gente não pode ficar esperando cair do céu mais e tem que criar a sua própria oportunidade. Isso é um papo de coach horrível, né? Não era a intenção disso aqui, mas basicamente é o que funciona. Você tem que correr atrás do seu objetivo, porque não tem uma dica para o que você escrever no seu LinkedIn que vai te trazer uma vaga amanhã, porque essas vagas não existem. Exatamente. E por fim, para quem curtiu essa conversa, mas quer continuar conversando com o Pablo, como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal conversa contigo? Não conversem comigo agora. Eu tô escrevendo um livro, gente. Não, mentira. Eu demoro, mas eu respondo. Ou acompanha. Como as pessoas te acompanham em redes sociais ou algo do gênero? Eu tô meio desligado de redes sociais. Eu tenho meu Instagram, né? Que é Pablo MIY, Pablo Mi. E eu falo eventualmente lá alguma coisa, stories, para saber o que eu ando fazendo relacionado ao livro ou não. O projeto Nintendistas está realmente me consumindo muito. Imagina. Então a gente tem uma newsletter semanal que eu abasteço também para contar das novidades. E, eventualmente, eu conto muito o que tá rolando lá, mas só quem apoiou vai receber essa newsletter, né? Eu tenho escrito bastante no Valor Econômico e no The Gaming Era, gamingera.biz. Mas é isso, quiser falar comigo, manda mensagem no meu Instagram e eu provavelmente vou demorar um pouco, mas vou responder com um emoji feliz. Não, brincadeira, eu tô sempre em todo lugar, né? Assim, eu tô aqui, eu tô participando de eventos, eu estive na Gamescom, eu vou estar na BGS, eu vou estar na Retrocon, vou estar no Anime Friends, eu gosto de circular, de ver as pessoas, mas tá difícil hoje, gente, de conversar. Deixa eu terminar o livro aí e a gente volta pra vida social. Que bom. Então, muito obrigado por poder socializar aqui comigo. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso programa. E encontro vocês num próximo Chips Podcast. Um abraço. Valeu.